Atenas era uma das muitas polis na Grécia Antiga. Dona de um passado culturalmente rico e de hegemonia duradoura sobre outras cidades-estados, ela era considerada uma das polis mais importantes para a compreensão da história grega. Como em todas as sociedades, Atenas era dividida em camadas sociais, determinadas pelo nascimento e com difícil mobilidade diante das condições que trataremos adiante. Os eupátridas formavam a aristocracia ateniense, grupo que monopolizava as decisões políticas. Descendentes dos antigos chefes dos Gênos, os eupátridas detinham praticamente todo o poder político, econômico e militar na polis. Logo abaixo vinham os georgóis, pequenos proprietários de terras e escravizados. Mesmo com certo poder econômico, a participação política para eles era praticamente inalcançável. Os demiurgos eram artesãos e comerciantes, viviam do próprio trabalho e levavam vida relativamente simples. Os tetas eram camponeses sem terra, submetidos à vontade daqueles para quem trabalhavam. Existiam ainda os metecos, estrangeiros sem nenhum direito, e os escravizados, massa que trabalhava nas terras. Eles eram obtidos na guerra, podiam ser comprados de comerciantes especializados e muitas vezes foram no passado georgóis ou tetas, escravizados por terem contraído dívidas impagáveis. Classificados como propriedades, os membros dessa camada não possuíam nenhum direito. Os anos situados entre 700 e 500 a.C. foram de muita insatisfação popular em Atenas. Os levantes ocorriam contra o poder concentrado nas mãos dos aristocratas, pelo desejo dos georgóis em obter maior participação política e uma reação daqueles que viviam constantemente ameaçados pela escravização por dívidas. Outro problema era que não existiam leis escritas, de forma que todas as decisões eram tomadas de acordo com os antigos costumes e sempre favoreciam os eupátridas aristocratas. Diante da pressão popular, a elite governante nomeou Drácon como legislador em 625 a.C. Sua função seria de criar um código de leis escritas para Atenas. Isso foi um grande avanço, já que com as leis escritas e tornadas públicas todos poderiam conhecê-las, e elas não poderiam ser mudadas de acordo com a vontade dos juízes da elite da polis. Drácon, contudo, não alterou a estrutura social, o que não encerrou os conflitos populares. Solon foi nomeado e propôs reformas mais profundas com novas leis redigidas em 594 a.C. Entre as transformações se destacaram a abolição da escravização por dívidas, a extinção dos privilégios políticos da aristocracia e a substituição do critério de nascimento pelo de riqueza para a concessão de participação política. Essa última permitiu a entrada dos demiurgos georgóis enriquecidos no governo e estendeu o direito de participação aos tetas. Solon foi responsável pela criação da Bulé, conselho inicialmente formado por 400 homens eleitos pelos cidadãos, e sua função era de propor novas leis. A Eclésia, outro órgão criado por ele, era uma assembleia onde todos os cidadãos poderiam participar. Ela era responsável por votar pela aprovação das novas leis propostas na Bulé. Essas transformações, apesar da profundidade do avanço, não diminuiu as tensões sociais, na medida em que excluiu os mais pobres da vida política. Foram as reformas de Clístenes, que chegou ao poder em 508 a.C., que implantou a democracia propriamente dita e tão defendida nos dias de hoje. O critério de riqueza foi substituído pelo critério regional para a participação nos assuntos políticos. Clístenes dividiu Atenas em 10 territórios ou tribos. Cada tribo elegia periodicamente 50 cidadãos, ricos ou pobres, para integrar a Bulé, que passaria a ter 500 membros. Dessa forma, todos os cidadãos, independentemente da camada social e da riqueza, poderiam participar das decisões. Mesmo assim, havia alguns problemas. Primeiro, apenas 10% de todos que viviam em Atenas poderiam ser considerados cidadãos. Só poderiam alcançar esse status os homens adultos livres, filhos de pais atenienses e que já teriam cumprido o serviço militar. Somente eles poderiam possuir terras da cidade-estado, participar da vida política e exercer os cargos públicos. Estavam excluídos mulheres, estrangeiros e escravizados, a grande maioria dos habitantes de Atenas. Além disso, os mais pobres, mesmo possuindo o direito político, optavam por não participar, já que a atividade não era remunerada e todo o seu tempo deveria ser dedicado à sobrevivência. Com isso, apenas uma pequena parcela dos atenienses era dirigente da cidade, os mais ricos e possuidores de escravizados, que dispunham de tempo e tranquilidade para participar das votações e exercer os cargos públicos.
A democracia seria consolidada sob o governo de Péricles, que comandou Atenas no seu período áureo. Ao instituir a remuneração em dinheiro para os servidores públicos e militares e o pagamento aos integrantes das assembleias, ele permitiu também aos cidadãos mais pobres participar ativamente das decisões da cidade. Muito bem, encerro aqui nossa videoaula. Espero que ela tenha sido esclarecedora para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.